relação aos verdades e os mitos, né? Que existem muitas questões que perpassam, né, sobre o Aham. tema da campanha Dezembro Vermelho e tudo mais. Muitas pessoas acreditam que para contrair algum tipo de IST é somente pessoas que têm a vida sexual ativa, né, e tudo mais. Isso é uma verdade? Isso é um mito? Como é que funciona nessa questão por parte da área da saúde e dos profissionais dessa área? Olha só, o que é que eu teria para dizer sobre isso? A gente fala muito sobre promiscuidade. E a gente está sempre querendo colocar o chapéu de louco na cabeça de alguém. E aí a gente tem muito isso. Ah, porque um determinado grupo que tem uma vulnerabilidade maior, como é o caso dos homossexuais, como é o caso das travestis, das transexuais, dos usuários de droga, a gente quer sempre colocá-los como dos profissionais do sexo, a gente quer sempre colocar essas pessoas como sendo pessoas promíscuas. Isso nem de longe é verdadeiro, tá? Do mesmo jeito que existem homossexuais promíscuos, existem heterossexuais promíscuos. Um dado que é interessante, né? A gente tem uma amostra que é sempre muito viciada. A gente trabalha com pacientes, na sua grande maioria, que são pessoas que têm orientação sexual como homossexual, né? E então, a gente tem muito uma tendência de achar, porque isso foi apregoado no início da pandemia, de que era uma doença que escolhia sexo, orientação sexual, se você trabalhava ou não com sexo, se você era uma pessoa drogada ou não. E aí, claro que isso veio por terra, porque um vírus não vai dizer assim, olha, eu vou só atingir a pessoa que mora no estado do Amazonas e preferentemente no Parque 10. Então, assim, não existe essa possibilidade, né? E aí a gente se deu conta do quão abominável era esse tipo de colocação. Então, é importante a gente deixar bem claro para você que isso está relacionado à promiscuidade e não à orientação sexual. Né? Então é importante a gente lembrar de uma outra coisa. A maioria das pessoas que vivem com AIDS no mundo são heterossexuais. Ah, não, Aldo, é verdade? É sim, porque a maioria das pessoas são de orientação heterossexual. Então a gente tem muito isso. Eu escuto isso ainda, Emília, imagina. A gente já um quarto do século XXI tendo passado, a gente está tão atrasado em relação aos Estados Unidos, à Europa, à Austrália, à Nova Zelândia, aos países ditos do primeiro mundo, que é interessante você dizer assim, ouvir certos absurdos, tipo assim, mas eu sou heterossexual, qual é o problema? Eu não vou pegar uma doença como essa. Né? Assim, então você diz assim, será possível que a pessoa ainda está vivendo como há 40 anos atrás, com o mesmo entendimento, com o mesmo preconceito, com a mesma falta de informação? Porque eu brinco muito, eu digo assim, se for um ribeirinho lá do fim do mundo, eu até entendo. Mas numa capital, do porte de Manaus, é impossível, todo mundo tem um brinquedo desse aí para brincar com ele. Então por que eu não vou brincar atrás de informações que sejam de fato pertinentes? Nada contra as redes sociais, mas eu não posso estar numa rede social o tempo todo procurando só viver rindo. Afinal de contas, a vida não é um parque de diversões, né?